Derivada das primeiras funções trigonométricas. Então aqui agora nosso objetivo é aumentar um pouco a nossa quantidade de derivadas que a gente conhece polinômios enquanto isso e n x, então vamos descobrir quais são as derivadas das funções trigonométricas. Para começar, qual é a derivada da função seno? Putz, não existe nenhuma regra ainda, produto, quociente, qualquer coisa que eu consiga resolver seno de x. Então a gente não tem alternativa a não ser para calcular essa derivada, a gente usar a definição. A definição é limite de seno de x mais h menos o seno de x sobre h. Para quem não lembra, f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, é exatamente ali o que eu fiz. Aí, o que acontece? Temos que saber um pouco de trigonometria. Isso aí vai nos resultar em limite, seno da soma. Como é que é o seno da soma? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, vai ficar desse jeito. Seno de x vezes cosseno de h mais seno de h vezes o cosseno de x, menos esse pedaço aqui que eu não posso esquecer, que é seno de x, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. E agora, o que eu faço? Repare que aqui eu tenho seno de x, então nesse termo eu tenho seno de x, e aqui eu também tenho seno de x. Vou colocar esse seno de x em evidência, vamos ver como é que fica. Vai ficar, vou botar mais pro ladinho para a gente ter bastante espaço, seno de x, cosseno de h menos 1, repara que esse vezes esse vai dar esse termo, e o seno vezes o menos 1 vai dar esse termo aqui, então tá tudo ok. Mais seno de h vezes cosseno de x, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Agora, a gente vai lembrar que, na verdade, a gente já fez isso aqui como um exercício quando a gente estava trabalhando de limites, tá? O que eu posso fazer? Eu posso reescrever esse limite desse jeito. Limite, seno de x, cosseno de h menos 1 sobre h. Repara que eu não fiz nada de diferente do que está aqui. Mais seno de h sobre h vezes o cosseno de x. Não fiz nada de diferente do que eu tenho aqui. Simplesmente reescrevi a nossa conta, quando h tende a zero. Aí, o que acontece? A gente já sabe bastante coisa disso. Por exemplo, a gente sabe que o limite desse pedaço aqui é o limite fundamental que a gente chamou limite fundamental do cosseno. Isso daqui é igual a zero. A gente também sabe que o limite desse pedaço aqui é igual a 1, limite fundamental do seno, certo? Então, o que a gente tem é que esse pedaço de limite existe e este pedaço de limite existe. Então, antes de dar o resultado final, eu vou reescrever só para a gente ver mais ou menos como é que fica não tão colorido assim. Vai ficar desse jeito. Lembrando que tanto esse seno de x quanto esse cosseno, eles são como se fossem constantes, porque quem está variando para a gente no limite é o h, então o resto para a gente fica paradinho e não nos incomoda. Agora sim, esse eu sei que vai para zero, esse pedaço eu sei que vai para 1. Vai ficar então como? Seno de x vezes zero mais 1 vezes cosseno de x, que vai resultar em cosseno de x. Então, a gente fez um monte de conta aqui para descobrir o que mesmo? Que se f de x é um seno de x, se a função f é seno de x, então a derivada do seno é cosseno. Então, aí a gente tem nossa primeira continha das funções trigonométricas. Qual é a derivada do seno de x? É cosseno de x. Então, aí a gente já consegue usar pelo menos um pouco de trigonometria. Vamos para o próximo. Qual é a derivada da função cosseno de x?
Por mais que eu tenha a função seno já resolvida, eu ainda não tenho nada que eu possa fazer para resolver a função cosseno. Então, de novo, eu não tenho alternativa a não ser seguir pela definição. Limite da função no ponto x mais h menos a função própria dividido por h quando h tende a zero. A ideia é mais ou menos a mesma de limite. A diferença é que a gente tem que cosseno de a mais b é cosseno a, cosseno b, menos, no cosseno é sempre o sinal trocado, seno a, seno b. Então, como que vai ficar essa conta aqui? Já vou colocar mais pro cantinho para a gente ocupar todo o espaço disponível. Vai ficar, então, cosseno x vezes cosseno de h, menos seno de x, seno de h, menos o cosseno de h, que é esse pedacinho aqui. Tudo isso dividido por h. De novo, a gente tem aqui e aqui coisas em comum, que no caso é o cosseno de x. Então, vamos colocar ele em evidência. Como é que vai ficar? Limite, quando h tende a zero, de cosseno de x, vai sobrar cosseno de h menos 1. Ó, cosseno de h, e para dar esse aqui é cosseno vezes 1 menos 1, tá? Bem direitinho como deveria. Menos seno de x, seno de h, sobre h. E agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Eu vou separar todo mundo que eu preciso. Então, vai ficar desse jeito. Limite, cosseno de x, cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, menos limite de seno de x, quando h tende a zero, vezes seno de h sobre h. Repara que novamente a gente tem o limite que vai dar zero e o limite aqui que vai ser igual a 1. Então, o que vai sobrar na nossa conta? Vai sobrar cosseno de x vezes zero, menos, que é o menuzinho que está escondido ali, seno de x vezes 1. E isso aqui vai nos dar seno de x. Então, o que acontece é que, se a nossa função f for cosseno de x, então, a derivada da nossa função vai ser menos seno de x. Repara que eu esqueci ali o sinalzinho de menos. Aqui, né, é menos seno de x. Então, se eu tiver que derivar o cosseno de x, é fácil, a derivada é menos o seno de x. Falta, então, o quê? Falta a gente derivar das primeiras três, falta tangente. Qual é a derivada da função tangente de x? A gente poderia pensar, bom, seno foi assim, cosseno foi assim, então tangente não tem escapatória, a gente vai ter que fazer deste jeito aqui. Na verdade, a gente pode fazer desse jeito, dá certo, tá? A gente precisa lembrar da regrinha da tangente, da soma de tangente, né? Mas eu não preciso fazer isso. Por incrível que pareça, a partir da tangente eu não preciso mais. Por quê? Porque antes de escrever tangente de x derivada, eu posso mudar a minha função. Como assim eu posso mudar a minha função? Eu sei como reescrever tangente de x. Tangente de x eu posso escrever o quê? Seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui não está errado. Tangente de x é exatamente essa mesma coisa aqui. Então, o que a gente faz? Se a gente quer derivar a tangente de x, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou derivar seno de x sobre cosseno de x. Então, eu consigo fugir da definição, eu consigo fugir do limite. Eu não preciso disso para resolver. Como é que vai ficar? Bom, isso a gente já sabe fazer. Isso é a regra do quociente, é derivada do primeiro, seno de x derivada, vezes o de baixo, menos de fórmula, seno de x, vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Olha como é que vai ficar então.
Derivada do seno, a gente acabou de descobrir que é cosseno de x, repete outro cosseno, menos seno de x. Qual que é a derivada do cosseno? A gente acabou de descobrir que é menos seno de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. E agora vai ser continha matemática mesmo, tá? O que é cosseno de x vezes cosseno de x? É cosseno ao quadrado de x. O que é menos seno de x vezes menos seno de x? É mais seno ao quadrado de x. Aqui em cima a gente tem a fórmula mais usada de trigonometria. Cosseno ao quadrado de alguma coisa mais seno ao quadrado de alguma coisa, a gente sabe que é 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mas a gente não costuma usar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. O que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é secante. Então, a gente pode escrever isso como secante ao quadrado de x. E aí que a nossa conclusão fica bem boa, que se a nossa função é tangente de x, então, bom, qual que é a derivada da tangente? Qual que é a derivada dela? É secante ao quadrado de x. Então, aí a gente tem nossas 3 primeiras funções trigonométricas derivadas. Então, aqui a gente tem nossas 3 primeiras funções trigonométricas. Qual que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. A do cosseno, quem que é? Menos seno. E a do seno, cosseno. Então, aqui a gente tem as 3 primeiras funções trigonométricas resolvidas para a gente ter decoradinho na nossa cabeça.